Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 713 e minguando até 577 dias, 27 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 713, com o título A Casa é Sua, parte 39, né? E com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 11. Acompanhe tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante que vocês façam isso. Façam isso, faça por vocês mesmos, certo? Para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Tudo produtivo para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Muito interessante quando você relaciona isso com respeito, com carinho, com dedicação. Vai dar muito certo quando você fazer dessa forma, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes, né, para que vocês possam dar o trabalho continuado, e um blog depois. Deixo também a abertura deste subtítulo, A Casa é Sua. Também deixo uma referência desse título, deixo também a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, e por fim, eu relaciono os 4 últimos blogs, certo? Uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Tudo isso para que vocês possam entender deste blog diário, tudo bem explicado, muito produtivo, tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É só vocês se relacionar e dedicar o precioso tempo que vocês têm para que vocês possam entender isso que está sendo dito, certo? Para que você possa ter ciência e deixar de ser essa vítima social. Faça isso e faça por vocês mesmos, para que vocês possam entender disso, que tudo que está sendo dito, muito produtivo, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Vamos lá para a leitura. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, está muito conectado para que vocês possam dar continuidade, ok? Vamos à leitura. Tudo que relacionamos é apenas uma percepção. Esta percepção pode ser um reflexo do que pensamos. Isto sim, eu penso algo que eu relacione a outro corpo ou até mesmo um plano objetivo. Quando eu estiver entregando isto, eu tenho que ter o cálculo preciso para entender o que eu estivera entregando para o meu relacionamento. Ou seja, até quando eu estiver percebendo o que estou entregando, eu poderei dominar esta minha expressão. Depois que eu entregar o meu relacionamento, já não poderei mais dominar por tudo que eu entreguei. E logo eu vou entrar em juízo por tudo que eu entreguei. E se for bem, será um bom fruto, e se não for o bem, será um mau fruto. Isto explica que o relacionamento direto, corpo a corpo, pode ser bom desde que o meu relacionado for harmonioso com esta minha expressão. Quando for um relacionamento corpo a corpo, ambos vão manifestar algo. Quando for comportamento, vai explicar
relacionamento diretamente corpo a corpo e representando a ação deste corpo, de forma que, se não for uma harmonia, os vossos corpos ficarão divididos por um pensamento ou por um reino. O reino espiritual será a realidade relativa de cada corpo em específico. Cada corpo vai poder explicar a si mesmo ou até mesmo este reino e que, dependendo do tempo, este reino ficará negado pelo ato relativo deste corpo por uma união deste reino, sendo este revelado a possibilidade do reino pode ser realidade, isto sim, dependendo da capacidade cognitiva de compreensão deste reino e representando o entendimento de cada corpo em específico. Quando falamos do corpo expressivo, falamos também de uma imagem, ou seja, tudo que reflete de um corpo simples ou de um corpo celeste. Quando vier representar o corpo simples, falamos de uma semelhança do que esta imagem pode refletir. Quando falamos do corpo celeste, falamos de um espelho de um poder que flexiona esta semelhança por um corpo relativo ou por uma imagem que relata a presença deste corpo. Isto explica que tudo que estiver exposto ao sol reflete uma semelhança de tudo que movemos dentro da sociedade e podendo ser uma realidade ou uma negação desta realidade. Vamos lá para a expressão livre para a gente entender deste contexto, fazendo uma mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá. Tudo que relacionamos é apenas uma percepção. Esta percepção pode ser um reflexo do que pensamos, né? Pode ser um reflexo do que pensamos. Você já viu que todas as pessoas que elas estão em crise, você olha o que elas estão expressando e você vai entender diretamente, certo? Que ela está pensando. Hoje, por exemplo, eu passei por um colega, né, estava vindo embora, eu vi o meu colega bravo, né, muito alterado, as suas vozes, as suas expressões, né, por uma coisa e outra, né, falando dos problemas sociais, falando da falta de dinheiro, de dissídio, sindicato e tal. Então eu vi que ele logo eu olhei para ele, antes dele concluir a ideia, eu já tinha avistado, né, que a sua expressão estava bem clara do que se tratava, certo? De uma certa forma, ele estava, né, chamando outras pessoas para fazer o movimento com ele ali, expressando que a sociedade está perigosa. Não que não esteja, mas você entende pelo que as pessoas elas dizem, então você vê o que ela está pensando, como ela está se comportando, da forma, se ela está vendo só o dinheiro, se ela está vendo só o sexo, se ela está, né, relacionando um medo da sociedade, qualquer coisa. Então você vê que ela está pensando, ela está expressando ao mesmo tempo, ok? Então, tudo que relacionamos é apenas uma percepção. Esta percepção pode ser um reflexo do que pensamos, né? E sempre é assim, né? Tudo que nós às vezes você vai até para falar com a pessoa ali, você faz a percepção para você falar com ela, certo? E às vezes, como é que você vai para fazer uma entrevista de um emprego, você está a fim de um emprego, você vai decorando o que você vai dizer para a psicóloga, para que ela te dê o emprego, sabe? Você vai decorando tudo aquilo na sua mente, ou seja, você faz a percepção, certo? Isto sim, eu penso algo que eu relacione a outro corpo ou até mesmo um plano objetivo, né? Às vezes, né, você pensa aquilo que relaciona. Às vezes você vai relacionar corpo a corpo, né? E às vezes você vai relacionar uma pessoa, um plano objetivo. Entenda isso.
Quando eu estiver entregando isto, eu tenho que ter o cálculo preciso para entender o que eu estiver entregando para o meu relacionamento, certo? Eu tenho o cálculo preciso, aí eu vou dizer isso para ele, né, tal. Ah, não vai ser vai ser um desrespeito meu? Não, não vai ser. Vai ser um desagrado de eu falar isso. Então fiz a percepção, então eu vou estar entendendo, né, eu vou estar entendendo aquilo que eu estou entregando ao meu relacionamento social, ok? Ou seja, até quando eu estiver percebendo o que eu estou entregando, eu poderei dominar esta minha expressão, né? Até quando você está na sua mente, na sua consciência, você pode treinar como você vai falar, pode dominar isso, você pode formalizar isso da melhor forma possível. Não vou falar assim não, que é muita arrogância. Não, eu vou falar mais correto, eu vou falar mais formal, eu vou falar isso, né, eu vou falar aquilo. Então você pode dominar, formalizando, moldando o seu caráter externo, para que quando você apresentar esse seu corpo expressivo, ele vai estar bem educado, bem calmo, bem tranquilo, bem sereno. Então você fez isso, treinou isso tranquilo, então entregou a pessoa bem e tudo vai ficar bom, ok? Depois que eu entregar o meu relacionamento, já não poderei mais dominar por tudo que eu entreguei, né? E logo eu vou entrar em juízo por tudo que eu entreguei, né? E se for o bem, será um bom fruto, e se não for o bem, será um mau fruto. Às vezes você foi conversar com a pessoa, foi na arrogância, né? Então você entendeu que você, depois, no fim, você entregou, foi muito arrogante mesmo, ignorante. Tal, a pessoa entendeu que você também foi uma pessoa arrogante, ignorante. Aí você foi ao contrário, você foi educada para a pessoa, você conversou, formalizou ela, falou assim, nossa, conversei com você, tranquilo, nós entendemos sobre detalhes dessa coisa e tal. Então deu certo, então foi bom. Ou seja, pode ser bom, pode ser ruim. Isto explica que o relacionamento direto corpo a corpo pode ser bom desde que o meu relacionamento for harmonioso com essa minha expressão, né? O outro foi muito harmonioso, pode ser bom, pode ser ruim, certo? Eu vou de relacionar direto, eu tenho que entender, né? Entendeu? Às vezes que eu falo direto, às vezes é você ir para sem planos objetivos, você vai conversar com a pessoa e tal, né? Uma coisa e outra, né? Às vezes pode ser um plano objetivo, quer dizer que você vai relacionar a pessoa diretamente, certo? Entenda isso. Quando aqui, para você entender, às vezes quando você fala em ideologia, você relaciona todos, mas quando você vai para uma pessoa, tem que falar com meu filho hoje, tal, então nós falamos disso, relacionamento direto, corpo a corpo, tem que falar com a minha esposa, tem que falar com a minha mãe, então isso nós falamos de corpo a corpo, quer dizer que eu vou tratar de assuntos simples, assunto delicado, do dia a dia, certo? Que possa ser, que eu possa compreender e ela possa me compreender da mesma forma, ok? Entenda isso. Quando for um relacionamento corpo a corpo, ambos vão manifestar algo. Quando for comportamento, vai explicar o relacionamento diretamente, né? Eu comporto corpo a corpo, relacionamento diretamente corpo a corpo. E representando a ação deste corpo. E de forma que, se não for uma harmonia, os vossos corpos ficarão divididos por um pensamento ou por um reino, né? Às vezes você vai relacionar uma pessoa diretamente, às vezes você caiu numa ideia de ideologia, né? Aí você pode falar de um reino, sei lá, pode representar um reino ou pode representar aquilo que é a sua realidade própria. Existem essas duas possibilidades, certo? Então, entendendo, ó, quando for relacionamento corpo a corpo, ambos vão manifestar algo. Quando for comportamento, vai explicar o relacionamento diretamente. Corpo a corpo, você manifesta algo, quando for comportamento, você vai diretamente, né? Corpo a corpo, você manifeste isso, né? Corpo a corpo, mas você manifesta. Aí, quando você comporte alguma coisa diretamente, corpo a corpo, você representa uma ação deste corpo, né? Sei lá, qualquer coisa. De forma que, se não for uma harmonia de vossos corpos, os vossos corpos ficarão divididos por um pensamento ou por um reino, né? O reino espiritual será a realidade relativa de cada corpo em específico. Cada corpo vai poder explicar a si mesmo, né?
Cada corpo pode explicar a si mesmo. Não é interessante que cada um explique a si? Eu não tenho que explicar a outra pessoa ali, falar: "Ah, você tem que ser assim, eu tenho que ser um exemplo". Não, não tenho. Não tenho que explicar, eu explico a mim mesmo, certo? Ou até mesmo este reino, né, e que dependendo do tempo, este reino ficará negado pelo ato relativo deste corpo, por uma união deste reino, né. Hoje este reino nosso está sendo negado, ele cai na ideologia, certo? Dificilmente você saber quando você está relacionando a pessoa corpo a corpo, muito difícil. Hoje em dia, você acredita que até hoje, esse dia eu estava levando a minha menina para natação, e ela falou: "Pai, a árvore tá molhada, ela tá molhada, né, porque estava chovendo". Eu falei assim: "Ah, você acha que a árvore tá seca?". Eu falei para ela: "Sim, filha, tá seca". Mas eu já estava relacionando para ela uma ideologia, né, uma árvore seca. Mas ela estava na simplicidade, porque às vezes eu vejo, às vezes ela tem uma coisa disso também, que ela consegue comunicar dessas formas também. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Mas aí, se nesse tempo a minha mente já estava focada em ideologia, eu não estava falando para ela, diretamente, falei assim: "Não, filha, a árvore está seca?", assim, eu falei: "Sim, filha, a árvore está seca". Ela perguntou isso: "A árvore tá úmida?", porque estava chovendo, né. Então, nesse meio tempo, eu não consegui relacionar com ela diretamente sobre as nossas expressões, porque eu levei para o lado ideológico, né, sempre faço isso, certo? Eu tenho dito isso no blog anterior, que às vezes eu faço de tudo ideologia, certo? E às vezes eu faço a percepção, né, para mim entender daquilo que ela está me relacionando, certo? Às vezes eu aprendo algumas coisas sobre aquilo que ela expressa co com outras pessoas igualmente, certo? Eu faço a percepção primeiro para entender daquilo que eu estou, ouvindo, né, que eu estou recebendo da pessoa, certo? Fazer uma analogia, isso é interessante, ok? Sendo este revelado a possibilidade, né, sendo este reino revelado, a possibilidade do reino pode ser uma realidade. Isto sim, dependendo da capacidade cognitiva de compreensão deste reino e representando o entendimento de cada corpo em específico. Cada um tem a sua origem dentro de você, tem a sua realidade, tem a sua palavra, tem a sua vida. Cada um de nós são parte de um reino. Nós podemos manifestar isso e entendemos que nós somos parte de um reino, ok? Entenda isso. Aí nós temos que entender dessa forma que a capacidade cognitiva vai ficar diferenciado entre um e o outro. Tem pessoas que têm essa capacidade de entender o reino por uma ideologia, tem pessoas que não têm capacidade para entender o reino por uma ideologia. Não tem, não tem, não tem. Eu vejo as pessoas, pode olhar e você vê, às vezes forma uma ideologia, você olha para as pessoas, às vezes, assim, do sua volta, aí você vê que a pessoa está em crise. Tem pessoas que é tranquilaça para entender, ela está em crise, fala: "Nossa, o que que essa pessoa dizem, né?". Ou seja, as pessoas nunca se dedicou a uma Bíblia significativa, para dar uma leitura e tal, tira conclusões pelos outros. Essas pessoas são mais, muito difícil, sabe. Alguma vez é melhor que você estar dentro inserido numa comunidade religiosa, que você está ouvindo muita ideologia, às vezes fica mais fácil quando a pessoa entende da Bíblia significativa, do que aquelas pessoas que só ficam que nem marionete da sociedade, só ficam ouvindo, sabe. Essas pessoas são mais delicadas, ou seja, tem esses lados, então ambos são pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, de ambos lados, pode haver pessoas que têm a mesma capacidade, ou seja, o que eu estava dizendo antes, né, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo entender deste reino, certo? Algumas pessoas têm essa ideia de entender, têm essa facilidade de entender o reino de Deus por uma ideologia mesmo, outras pessoas não têm essa capacidade, ok? Quando falamos do corpo expressivo, falamos também de uma imagem, ou seja, tudo que reflete de um corpo simples ou
de um corpo celeste. Quando vier representar o corpo simples, falamos de uma semelhança do que esta imagem pode refletir. Uma semelhança é aquilo que é cabeça, aquilo que eu posso refletir. A imagem, ela vai dar direto para o nosso corpo emocional, certo? É isso, ela vai dar um reflexo para que nós podemos estar negados, mas a semelhança ela vai ficar bem fora. Essa semelhança, se ela estiver dentro da sua realidade, ela vai ser a glória de um corpo comum. Mas os nossos corpos, eles são imagem. Independente se a pessoa é humana ou não, eu estou aqui, tem alguém na minha vista, eu estou vendo apenas uma imagem. Eu não conheço a pessoa, ela nunca falou comigo, eu vejo apenas uma imagem. É comum você ver um homem observar uma imagem e sentir atraído por ela sem conhecer a pessoa, sem tocar uma palavra com ela. Então é comum, porque ele apaixona pelaquela imagem. Então ele se apaixona, ele gosta daquela imagem, porque aquela imagem é aquilo que vai satisfazer ele. Você vê que não tem relação nenhuma, você só olha e vê uma imagem, então independente se a pessoa é humana ou não, aquilo é uma imagem, já está na minha vista. Aí que eu quero dizer? Quando você falando da ideia da relação humanizada, é aquilo que eu troco de expressão com um e com o outro. Eu vou entendendo a pessoa vai me entendendo. Eu entendo ela, então já não é mais só uma imagem, já vai dando uma relação humanizada. Então, uma relação humanizada. Eu posso fazer a percepção, entender que aquilo ali não é uma imagem, que é uma pessoa viva e que é parte do reino de Deus, porque é isso, aquilo. Mas quando a gente relaciona os nossos interesses, a gente só vê uma imagem. Olha aí, só imagem. Se a pessoa é bem madura, bem consciente, bem íntimo de Deus, vai olhar para o mendigo e vai entender, olha, é um parte de um reino de Deus. Você olha para uma pessoa milionária, olha que legal, é parte do reino de Deus. Ou seja, não vai fazer exceção, né, nem de um nem do outro. Ele vai entender que tudo é de Deus. Então, é assim que a gente compreendemos a coisa, ok? Quando falamos do corpo celeste, falamos do espelho de um poder que flexiona esta semelhança, né? Por um corpo relativo ou por uma imagem que relata a presença deste corpo. Isto explica que tudo que estiver exposto ao sol reflete uma semelhança de tudo que movemos dentro da sociedade, podendo ser uma realidade ou uma negação desta realidade, né? Muito bem, bem explicado, certo? Muito interessante, né? Muito bom, ok? Você vê que tudo que estiver exposto ao sol gera um reflexo daquilo que, né, nós somos, né, de um poder de Deus, qualquer coisa, certo? Entenda, relacione isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, para que isso possa ser uma coisa produtiva em vossas consciências. É muito interessante que vocês façam o trabalho continuado, que vocês entendam de cada das coisas que está sendo dito, para que isso possa ser produtivo em vossas consciências, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo só se você estiver entendendo tudo o que está sendo dito. Se você não entendeu, não tenho necessidade que você se inscreva neste canal, que você sinalize. Só faça isso realmente se for bom para você, se for assim, nossa, que interessante, isso foi muito produtivo, eu estou entendendo muitas coisas, muito bom para que eu possa, me realizar com Deus, para que eu possa me realizar com o meu relacionamento social, certo? Tudo que está sendo dito dentro deste blog diário é tudo muito produtivo para que vocês possam ter ciência. Relaciona a descrição do vídeo, a descrição do vídeo ela é muito prático para que vocês possam ter acesso a todo os conteúdo, para que você possa navegar por esse canal, para que você possa entender dele particularmente, tudo bem produtivo, tudo bem formalizado, tudo para que vocês possam aproveitar deste
conteúdo, deste trabalho, para que você possa ser parte desse reino de Deus, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, certo? Vocês, né, pode me ver amanhã, se vocês quiserem, vocês entenderam que isso é interessante, vocês volte todos os dias, 19 horas. Eu eu aposte um blog diários para que vocês possam estar se atualizando nesse conteúdo. Relaciona isso na sua consciência, muito produtivo, ok? Relaciona também a descrição do vídeo e relaciona a playlist para que isso possa ser produtivo para vocês. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.